Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quem tá acompanhando aí a playlist da saga dos campeões do mundo de Labor do Nea Magnus Carlsen, bom, já viu que o Magnus Carlsen ali derrotou o Anand, agora vai pegar o Karyakin, o Sergei Karyakin no ano de 2016 e depois o Caruana em 2018, a gente vai chegar lá, mas muita gente ficou perguntando como é que surgiu esse Magnus Carlsen, conta um pouquinho mais dele e tal. O Magnus Carlsen, e nada melhor para mostrar um pouco disso do que essa partida que eu trouxe, que é a partida na qual ele conseguiu a última norma dele de grande mestre, aos 13 anos de idade. Tá bom? Aqui quem sugeriu essa partida foi o Rodolfo Santos, o inscrito Rodolfo Santos. Muito obrigado, Rodolfo, pela sugestão. E essa então é a partida onde o Magnus Carlsen consegue sua última norma e se torna grande mestre aí em abril do ano de... Cadê? Abril do ano de 2004, né? Então meses antes do seu aniversário, se eu não me engano é em novembro, então ele não havia nem completado 14 anos. Vamos dar uma olhada nessa partida pra gente mostrar aí esse Mozart do xadrez, assim como ele ficou conhecido na época, o Magnus Carlsen aqui de brancas contra o Evgeny Yurevich Vladmirov, um nome esquisito. Mas um grande jogador, 2.621 de rating, o Magnus Carlsen na época estava com 2.552. Vamos dar uma olhada no Magnus Carlsen, o garoto de 13 anos aqui abre com E4, temos C5 a defesa siciliana pelo Evgeny, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4 abrindo então a defesa siciliana, buscando a ruptura aí no centro, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui D6, a variante clássica aí da defesa siciliana. A partida segue agora com bispo G5, E6, indo para uma Richterhauser, né, com E6 aí, e agora dama D2. Então o Magnus Carlsen tá dando todos os sinais de que vai querer dar o grande roque, vai querer colocar aqui o roque na ala da dama e partir para um ataque na ala do rei, né? É o que geralmente ocorre nessa variante Richterhauser da defesa siciliana. Vamos ver como é que o Evgeny responde aqui. Ele vai com A6, agora grande roque pelo Magnus Carlsen, bispo D7, esse lance bastante comum, defendendo aqui em C6 para poder expandir com B5, e F3 aqui pelo Magnus Carlsen. Em algum momento pode ser jogado B5, B4 expulsando o cavalo de C3 e aí o peão de E4 estaria indefeso. Então o peão em F3 ele protege E4 e também prepara o avanço para G4. A partida segue agora com torre C8, colocando essa torre numa ótima coluna. Bispo em E3, colocando o bispo aí numa... possivelmente segurando aqui a casa de B6, também dando maior proteção aí para D4. O Magnus Carlsen segue com essa linha. A partida segue agora com cavalo em E5, G4 e agora H6. Parando um pouco essa expansão do Magnus Carlsen na ala do rei, e o Magnus Carlsen não para não. Ele segue aqui com H4 e agora B5. Olha, a partida já começa a esquentar aqui, a pegar fogo, né? Porque o Magnus Carlsen já começou um ataque aí na ala do rei e o Evgeny, jogador experiente, grande mestre, já começou aí com o ataque na ala da dama, B5. Agora a gente tem o prosseguimento com o bispo aqui em D3, conectando as torres, desenvolvendo a última peça que faltava e também colocando mais uma proteção aqui em C2. B4 atacando o cavalo tem que sair daí, cavalo de C em E2. Agora D5, abrindo aí para o bispo de casas escuras. E toma D5, cavalo toma D5. E aqui o jogador de negras está jogando bem agressivo, né? Tá trazendo todas as peças. E esse cavalo aqui em D5 ele é um cavalo muito perigoso. Em muitas variantes ele é sacrificado aqui em C3 para abrir a posição do rei. E as pretas têm um ataque muito forte aqui. Já começa... Se a pessoa não conhece essa posição, não estudou, não está preparada, é muito perigoso você jogar essa variante. A partida segue agora com cavalo em F4 aqui pelo Magnus Carlsen. E agora dama 5, mais uma bomba, né? Aqui o jogador trazendo agora a dama para um ataque aí ao rei do Magnus Carlsen. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen reage a isso. Simplesmente rei B1, tranquilo, defendendo aqui em A2, saindo aqui da torre, da coluna C, da coluna da torre, protegendo aí, tá tudo sob controle a princípio. E aqui, gente, olha só, será que funciona nessa posição um lance como cavalo C3? Vamos dar uma olhada, não foi o lance jogado na posição
E ele realmente falha, tá? Pelo seguinte, se cavalo toma aqui em C3 dando cheque, aparentemente um lance muito forte, porque depois de B toma C3, B toma C3, a dama tá atacada e aqui as pretas estão ameaçando sequências com checkmate aqui, né? Por exemplo, se a dama defender agora aqui em C1, as pretas ficam muito bem com o bispo A3 e aí perdeu a dama, né? Porque se a dama sair daí, existe sequência de checkmate com dama B4 seguido de dama B2, né? Então aqui teria que tentar, enfim, um lance como cavalo B3 intermediário, simplesmente dama aqui em A4 e as pretas estão bem melhores aqui, né? A dama tá presa, a dama não tem mais para onde ir e as pretas vencem numa posição como essa, né? As brancas não levam checkmate aqui, mas é uma posição vencedora para as pretas. Então vocês perceberam que o problema todo é esse cavalo voltando aqui, né? Mas por que falha então? Rafael, você falou que ia falhar e mostrou uma posição onde as pretas ganham. Desculpa. Por que falha? Porque depois de B toma C3, aqui pelas negras, as brancas não devem jogar dama C1. As brancas têm aqui o lance aqui imediatamente com cavalo B3. Por isso que falha, tá? Porque agora as brancas protegem aqui a coluna B com um tempo sobre a dama, e agora sim, se jogar dama 3, dama C1, aí protegeu tudo, não é mais o bispo que tá em A3, é a dama. E aí as brancas estão melhores, tá? Então aqui com peça a mais, provavelmente levando para um final vencedor depois aí das trocas das peças. Então por isso que falha, tá bom? Então depois de rei B1, o Eugenie calculou tudo e vai para uma linha muito interessante com cavalo toma aqui em F3. Poxa, Rafael, mas F3 está defendido aqui por esse cavalo. Exato, o Eugenie quer vencer o Magnus Carlsen em grande estilo. Porque se o Magnus Carlsen capturar agora aqui em F3, não foi o lance jogado, aí sim, cavalo C3 é uma bomba destruidora. E que grande estilo, né, para vencer uma partida seria com cavalo C3. Porque agora o cavalo de D4 que veio para F3 não tem mais aquele recurso defensivo de vir para B3, que era a única defesa das brancas, né? Aqui cavalo C3 seria destruidor. Depois de B toma C3, B toma C3, dama C1, torre B8, cheque, rei A1 e bispo A3. As pretas vencem essa partida, né? A dama tá presa aí, não tem mais casa e é muito material a mais para as negras. Então, situação difícil do Magnus Carlsen. O que será que ele faz aqui? Depois de cavalo toma em F3, o Eugenie acabou de capturar um peão, tá ameaçando ataques monstruosos. O que fazer numa situação dessa? Um garoto de 13 anos, né, sendo atacado aqui de forma tão intimidadora e agressiva pelo grande mestre Eugenie. O Magnus Carlsen mantém toda a tranquilidade do mundo e continua com dama F2, simplesmente retirando aí a dama do ataque, dando espaço para o bispo poder voltar se preciso for para defender. O cavalo vai poder vir para B3, agora o cavalo em F3 está atacado. Então pelo preço de um peão, o Magnus Carlsen ganhou aí a possibilidade de se recompor e, por que não, continuar com o seu ataque na ala do rei. Vamos ver como segue a partida. Cavalo toma em E3, agora as negras querem um pouco de simplificação. Depois de dama toma em E3, cavalo toma D4, dama toma D4 e dama C5. As pretas querem simplificar, afinal de contas estão com um peão a mais e podem entrar num final vantajoso, né? Aqui se o Magnus Carlsen tivesse muito assustado, ele já trocaria aqui a dama, não foi lance jogado. E depois de torre toma C5, bispo toma em A6, ele igualaria a questão material, mas depois de bispo C6 as pretas têm um jogo mais fácil e provavelmente um final melhor aí com esse par de bispos e tudo mais. Então o Magnus Carlsen não está assustado. E depois aqui de dama C5 ele prefere manter a dama no tabuleiro, porque ele também quer atacar, e ele continua aqui com dama em E4. A partida segue com dama C6, mais uma vez o Eugenie quer trocar aí as damas, o garoto Carlsen não permite, e joga aqui com dama em E2. A5, e esse lance tira o peão que estava em ataque e também continua expandindo aí na ala da dama. Mas agora o Magnus Carlsen neutralizou os ataques, pelo menos por enquanto. É claro que as negras querem fazer alguma coisa como A4, B3, mas o Magnus Carlsen ganhou um respiro aí. E agora é ele, então, que parte pra cima da posição das negras. Porque tem um porém aqui na posição das negras. O Eugenie atacou com tudo, vou acabar com esse garoto rapidamente, mas ele não cuidou da questão do rei, né? Então ele foi partindo pro ataque, continua partindo pro ataque, jogou A5, né? Seria a última oportunidade aqui das negras tentarem jogar um lance aqui como bispo C5 e depois colocar o rei em segurança, deixa o peão, né? E vai pros mandamentos aí dos manuais de xadrez, proteger o rei,
mas aqui ele foi bem ousado com esse lance A5. E agora, será que o garoto vai conseguir castigar esse experiente grande mestre? O Magnus Carlsen é o que ele quer fazer. Cavalo aqui em H5 e já colocando pressão aqui em G7 e também abrindo a coluna F para um ataque ao rei adversário. A partida segue com A4, o Eugeni continua com sua ambição de ataque contra o Magnus Carlsen. A torre de H aqui em F1, torre C7, aqui o Eugeni tá com ideias de jogar depois o bispo em C8, quando a torre vai estar protegendo a casa em F7. A partida segue com dama em F2, Magnus Carlsen ameaçando capturar. Em F7 e bispo C8, então o Eugeni dando sequência ao seu plano defensivo e mantendo as peças no ataque, sempre querendo jogar o lance B3. E o Magnus Carlsen agora vai para o lance dama D4. E esse lance é muito forte, porque ele coloca várias possibilidades táticas. Tá ameaçando um lance como o bispo B5, por exemplo, seguido de dama D8 com checkmate, uma vez que a torre e a dama vão estar na mesma coluna. Tá colocando pressão aqui em G7. A posição do garoto é muito boa. Ele é o Mozart mesmo do xadrez. A partida segue agora com torre D7. Esse lance visa tampar aqui essa diagonal para não perder a dama. Também defende a casa de D8. Também está atacando a dama e não dando tempo de capturar em G7. Mas o Magnus Carlsen captura aqui em G7. Cavalo também em G7 porque esse lance vem com cheque. Agora a partida segue com bispo, toma aqui em G7, dama toma G7 atacando a torre, e depois de torre F8, dama toma em H6. O Magnus Carlsen já tem um peão a mais, ele tem um peão passado perigosíssimo aqui na coluna H, e o rei das negras continua exposto, apesar de por enquanto estar com todos os seus companheiros aí por volta, as torres, a dama e o bispo, mas não está na sua posição ideal, não vamos dizer que esse rei está muito seguro, por enquanto tá. A partida segue com B3, o Eugeni continua com a sua ambição de atacar e o Magnus Carlsen segue com A toma em B3, A toma em B3, C toma em B3 e agora o Eugeni faz o lance bispo em A6. Depois de bispo toma em A6, dama toma em A6 e dama F4, um lance aqui poderoso pelo Magnus Carlsen. A partida segue com torre em A7 e o Eugeni continua querendo castigar o menino, né? Colocou agora a torre e a dama aqui numa bomba pra cima do rei do Magnus Carlsen. Será que o Magnus Carlsen vai se assustar agora e vai fazer alguma besteira? O Magnus Carlsen jogou o lance dama F4 de olho na casa de B8. Depois de dama B8 cheque, rei E7 e dama B4 cheque, o Eugeni aí abandona a partida. Olha só que partida sensacional do garoto Magnus Carlsen, e foi com essa partida que ele ganhou a sua última norma para se tornar grande mestre, para ganhar o título de grande mestre aí aos 13 anos de idade. É ou não é um gênio? Com certeza é. E aqui na verdade é o seguinte, gente, o que está acontecendo, né? Essa dama tá dando cheque aqui no rei, tá fazendo um raio-x também na torre. A ameaça aqui das negras, por enquanto, não é tão forte. Exemplo, né? Vamos colocar aqui rei. Bom, o rei aqui não tem opção, né? Vamos lá, ele tá cortado aqui pelas duas torres. Então a única casa possível aqui seria para ele rei aqui, ó, em E8. E aí o Magnus Carlsen poderia continuar aqui com torre D8, ó, desviando aqui o defensor de F8. E depois de rei toma aqui em D8, dama toma D8, dama toma em F8 com cheque. Rei C7, torre C1 seria forte. Ah, Rafael, por que não toma aqui em F7, troca as torres, já simplifica e vai para um final? Dá para fazer isso, é vencedor também, só tem que tomar cuidado que dama fica dando muito cheque depois para não tomar algum perpétuo, né? Nada disso. Então torre C1 é um pouquinho mais preciso, tá? Um pouquinho mais forte, aproveitando aqui a exposição do rei mesmo. Torre C1, rei D7, dama toma em F7 com cheque, rei D6 e aqui a posição é melhor para as brancas, tá? Por isso que eles não continuaram jogando. Mas aqui só para ilustrar, vamos continuar mais alguns lances, ó. Dama F8 cheque, rei D7, torre D1 cheque, aproveitando aí o tema da exposição do rei. Então alguns cheques para ir criando ameaças de checkmate, ó. Dama D6 cheque, rei B7, dama E7 cheque, rei B6. Dama toma aqui em E6, já tinha torre aqui também, já era vencedor, né? Mas vamos fazer os melhores lances aqui. Dama toma em E6, rei A5, aqui sequência de checkmate, com torre D5, rei B4, dama E1, e depois de rei toma B3,
dama C3, rei A4 e dama 3. Aqui é só para ilustrar, tá, gente? Claro que não foi por isso que o Eugenie abandonou a partida, porque no lance 48 ele levaria checkmate com dama em A3. Com certeza não foi isso, tá? Mas aqui, realmente, com essa sequência no mínimo, deve ser considerada. Essa sequência de torre D8 e depois dama tomando aqui em F8 já é o suficiente para perceber aqui que as brancas vão ter um final melhor, né? Vão conseguir algumas simplificações e vão ter um final vencedor. Tá bom, gente? E foi assim, então, que o garoto Magnus Carlsen se tornou grande mestre. Rafael, o que é essa história aí de norma? Você falou terceira norma e tal. Bom, para se tornar grande mestre, eu não sei exatamente, assim, no detalhe, tá? Mas o jogador, ele precisa conquistar 3 normas para 3 normas de grande mestre. Como é que ele consegue uma dessas normas? Ele tem que participar de um torneio, esse torneio tem uma série de critérios, tem que ter um número mínimo de participação de grandes mestres, tem que jogar contra um número mínimo de grandes mestres, e você tem que ter uma performance acima de 2.500 ou 2.600 de rating, se eu não me engano é 2.600 de rating a performance, não o rating, a performance de rating. Tem que ser de 2.600 para cima. Fazendo isso uma vez, você ganha uma norma. Você tem que fazer isso 3 vezes em 3 torneios. Na terceira vez, você, além de tudo, tem que ter o rating maior do que 2.500. Agora não é 2.600, agora é 2.500. Então você tem que ter um rating acima de 2.500. Você tem que ter participado em 3 torneios com performance acima de 2.600. Jogado contra um número mínimo de grandes mestres cada um desses torneios. E aí você se torna, então, um grande mestre de xadrez. Ô, Rafael, precisa ser mestre internacional antes, mestre FIDE, mestre candidato, mestre nacional, mestre qualquer coisa? Não precisa, tá bom? É claro que é muito improvável que alguém chegue direto nos torneios ali, sem ter nenhum título, e comece a vencer de todos os grandes mestres e se torne grande mestre. É muito raro, se eu não me engano, a gente tem um caso ou outro na história, mas não é porque a pessoa estava iniciando e foi lá e ganhou, porque ela realmente escolheu para começar a jogar os torneios quando já estava com nível de grande mestre, né? Mas o caminho normal é a pessoa se tornar mestre candidato, vai lá com 2.200, 2.300 de rating, mestre FIDE, depois 2.400 acima, mestre internacional, depois 2.500 para cima, cumprindo essas exigências todas, grande mestre. Esse é o caminho normal, vamos falar assim. E mestre nacional, Rafael, que história é essa? Mestre nacional é um título, não é um título da FIDE, tá bom? É um título concedido pela Confederação Brasileira de Xadrez, no caso do Brasil. Cada país tem a sua confederação e confere aos seus jogadores, segundo seus próprios critérios, um título de mestre nacional. E é um reconhecimento da confederação por jogadores que estão se sobressaindo nos torneios, em geral torneios amadores, né? Então você pega lá o torneios amadores, tem várias categorias, né? Sub 1.600 de rating, sub 1.800, sub 2.000, sub 2.200 de rating, e ali os 3 primeiros lugares de cada uma dessas categorias se torna mestre nacional. Então você pode ter mestre nacional com rating de 1.600, você pode ter mestre nacional com rating de 1.800 e assim por diante, tá? Então ele é muito relacionado à categoria, é mais um reconhecimento e um incentivo aí da Confederação Brasileira de Xadrez. Isso não desmerece os mestres nacionais, na maioria das vezes são os melhores das suas categorias e têm um futuro promissor no xadrez, vão, se quiserem, continuarem, enfim, na maioria das vezes poderão obter os demais títulos, mestre, candidato, FIDE, internacional e grande mestre no futuro. No Brasil, nós temos 14 grandes mestres, né? 14 pessoas que conseguiram esse caminho, e o primeiro deles foi o Mequinho. Eu fiz aqui no meu canal um vídeo para cada um dos grandes mestres brasileiros, é a série dos 14 heróis do xadrez brasileiro, para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais da biografia. São vídeos mais jornalísticos, tá? São tipo documentários que eu fiz para cada um desses jogadores. Também tem aí no canal para quem quiser conhecer aí um pouco mais sobre os nossos grandes mestres brasileiros. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!